Graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Fé em Deus, nós estamos falando, estamos trabalhando, estamos contextualizando, né? Falamos sobre o Moab, né? Esse intermeio entre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, Egito, deserto, terra prometida, né? Entre Abraão deixando a sua parentela, né? Idólatra, né? Sai em busca da terra que mana leite e mel, né? Falamos sobre Ruth, falamos sobre Amaleque, né? Várias coisas nós já falamos, estamos incorporando bem isso aí para entrar ainda em fé em Deus, e ainda não é ainda. Nós estamos formalizando alguns pensamentos que vão auxiliar a fazer essa base sólida para nós entrarmos com os fundamentos da fé, as coisas mais ali específicas em relação à fé. E hoje eu quero falar sobre mais uma situação, né? Então, nós sabemos que quando nós somos salvos, quando nós deixamos ali o reino das trevas, somos transportados para o reino do Filho do seu amor, como fala lá em Colossenses, né? Nessa mesma analogia que nós estamos falando, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, né? E obras mortas é reino das trevas ainda, e fé em Deus já é reino da luz, né? Então, acontecem algumas coisas. Eu quero falar sobre é um processo isso, sabe, irmãos? Não é um processo, né? Existe uma base para a soteriologia, para a salvação, sabe? Que a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais profundamente alguns conceitos, né? Justificação, né? Regeneração, né? A glorificação, né? A santificação, né? Eu não falei em ordem eles, mas para a gente saber. Mas por esses quatro conceitos, mais ou menos, nós vamos ver, mas não assim intrínseco, específico, falando sobre eles, mas nós vamos ver num contexto geral, que vai ser bem legal e importante a gente ver, porque vai fortalecer muito o nosso conhecimento para que gere uma fé, porque a nossa fé não é uma fé assim, um pensamento positivo, é fé no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Nossa fé não é uma fé vazia, né? Hebreus 6 vai falar que Hebreus 6:1, Hebreus 6:1, Hebreus 12, Hebreus 11, na verdade. Vamos pegar aqui Hebreus 11, vai falar sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? E a prova das coisas que nós não vemos. Mas essa fé é baseada em algo. Depois nós vamos ver bem esses conceitos, né? Baseada em Cristo mesmo, né? Então eu queria ver alguns conceitos com vocês aqui agora, propriamente dito. E vamos entrar aqui, vamos pegar Hebreus 9:7, tá aqui, ó. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, né? O que está falando aqui, né? Está falando da antiga aliança e da nova aliança. E na antiga entrava, ele fala aqui, ó, ora, do 6, 9:6, ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, né? Então, ele está falando que os sacerdotes entravam ali no santuário, está falando do tabernáculo. O tabernáculo ali era composto de átrio, santo lugar e santo do santo lugar, né? Os sacerdotes entravam no primeiro
que ele fala ali, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Ele estava falando ali da primeira parte. Mas no segundo, que era o Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Não sem sangue, ele fala ali, né, no 7 a gente viu, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, uma vez no ano, não sem sangue. Sangue para quê? Porque ele oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então veja como é importante a gente entender esse conceito. O sumo sacerdote, imagine o povo, assim, toda a galera, as 12 tribos em volta do tabernáculo ali, né? E uma vez por ano entrava o sumo sacerdote lá com sangue para oferecer lá para Deus, e depois ele ia sair lá, ele ia representar o povo lá, né? E onde ia ser perdoado os pecados, ele ia sair, estão perdoados os pecados, e o povo, aí então nós vamos ter prosperidade, vamos ter bênção e tal, e a coisa vai andar aí mais um ano aí na bem-aventurança e tal, porque o Senhor Deus tinha perdoado os pecados, porque ele viu o sangue lá dentro do tabernáculo, né, do santo lugar, onde entrava o sumo sacerdote, né? Mas veja isso, olha como ele era representante. O povo não entrava lá dentro, só entrava o sumo sacerdote. Imagine a galera tudo lá fora, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele ia oferecer o sacrifício, o sangue, por ele mesmo. E depois, pelo povo. Agora, se ele não fosse aceito, ele já morria lá mesmo. Né? Aí tem aquela história lá e tal, que a gente vê história, né, essas histórias que ele entrava amarrado por uma corda e tal, e com o sininho lá, e se ele entrasse e não tivesse, Deus não aceitasse o sacrifício por ele mesmo lá, ele morria, ele tinha que puxar porque ninguém mais podia entrar e tal. E é bem, essa história faz parte dos judeus e tal. Mas você veja a expectativa do povo, né? Esperando lá, cara, imagina isso, tudo muito bom, cara, vai lá, mas entra lá, você tá bem, como é que você tá? Puxa, você tá sem pecado, como é que vai passar direito lá, oferecer o sacrifício de direito lá para que você seja aceito, porque se ele não fosse aceito, o povo ia passar, né, o estreito, porque não ia ser perdoado. Então, eles depositavam a confiança naquele sumo sacerdote. Havia uma expectativa muito grande naquele sacerdote. Imagina os companheiros dele. O cara, você vai lá, você tá bem. E aí, como é que vai ser e tal? Né? Será que vai ser? Né? Então veja como ele era representante do povo. Não era o povo que entrava lá, era um representante. Né? Isso é muito importante a gente saber. Porque o Senhor Jesus é o nosso representante. E o sumo sacerdote, ele entrava lá, fazia o sacrifício lá por ele era aprovado e ele fazia o sacrifício ali pelo povo, né? E detalhe, ele não via ali a arca e tal, tudo, porque a fumaça já ia estar lá dentro, porque a fumaça do incensário entrava ali, entrava e cobria tudo ali, e se não tivesse a fumaça ali, ele morria. Então, e daí ele pegava e terminava o sacrifício e saía. Daí lá o povo, saiu, aí, então perdoado, foi aceito o sacrifício e tal. E havia maior alegria, porque daí eles iam ter prosperidade, eles iam ter chuva, eles iam ter abundância, todas as coisas que é pertinentes à bem-aventurança, as bênçãos, né? Lá. Isso na velha aliança, e disso que ele está falando aqui, ó. Mas no segundo só o sumo sacerdote entrava, né? Uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Então ele tinha que ser aceito. Se ele fosse aceito, aí ele oferecia da culpa do povo e dava tudo certo. Então o povo voltava abençoado, né? Ele saía do lado do coisa e o povo ficava abençoado, tá? Na saída dele. Isso é importante saber, porque ele é representante. Isso fala de nós que nós temos um representante. Daí ele continua aqui, veja aqui, ó. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria ou uma figura
para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, né? Aquele sangue de bodes lá e cordeiros, tudo que ele oferecia lá, não tinha o poder de aperfeiçoar, né? Aquele que faz serviço. 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, né? Vamos ler uma outra versão aqui, Hebreus 9, 7. Vamos pegar essa aqui, despertar. Vamos ler essa versão aqui diferente. Eu gosto de ler várias versões, sabe? Porque é importante. Hebreus 9, 7. Aqui. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo, e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando, né? Por si mesmo e pelo povo, né? Que estava pecando. Que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que a adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida, com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Deus ia renovar todas as coisas, que já aconteceu. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Atendem que ele serve a melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Olha, então a nossa fé, como aquela galera, aquele povo de Israel, eles depositavam a fé no sumo sacerdote terreno que ia lá e ia oferecer o sacrifício por ele, e daí ia ser aprovado por Deus, e daí oferecido pelo povo, ia sair, e eles iam ser abençoados, os pecados iam ser perdoados, eles iam ser abençoados. Nós depositamos a nossa fé no sumo sacerdote real e verdadeiro, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, sabe? Não sou eu que chego lá com o sangue, não é você que chega lá com o sangue para oferecer o sangue pelas culpas dele mesmo, né? Mas é o Senhor Jesus que é puro e imaculado. É o Senhor Jesus que adentrou no santuário eterno verdadeiro, não no santuário feito na terra, lá do tabernáculo. Ele adentrou no céu nessa época aqui, ele adentra no santuário verdadeiro. Aqui o Senhor Jesus sobe ao céu. E não com sangue de bodes, como ele fala aqui, ó, no 9, 10, 9, 9, 9, que é uma alegoria para o tempo presente. Aquilo lá era uma alegoria, era figura, que a gente sempre tem que falar nos vídeos, para o tempo presente. O tempo presente é agora. Cristo subiu no santíssimo lugar, no santo do santo lugar, que lá, no trono do Senhor, na terra, no tabernáculo, no santo do santo, estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o trono de Deus. Cristo subiu lá no trono de Deus, né? E daí ele fala assim, ó, que é a alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqueles dons, aquele sangue, aquelas ofertas que ele fazia lá, não podia aperfeiçoar. Não tinha poder de aperfeiçoar, porque ele era só uma figura. Essa lei que tinha das obras lá, obras de lei lá, era figura.
até que viesse a realidade, que é Cristo. A realidade é Cristo entrando no Santo dos Santos. Daí vamos ver o que acontece no 10. Mas vindo Cristo, olha aqui, ó, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Cristo entrou lá. Essa é a garantia nossa. Você consegue entender isso? O povo ficava esperando no sacerdote terreno que entrava no Santo do Santo, que corria o risco de morrer se Deus não aceitasse. E o povo não ia ter o perdão lá daí se ele morresse. Quando o sacerdote terreno saía, eles saiu, conseguimos, vamos ter a bênção, a prosperidade e tal, tudo. Eles conseguiam o perdão. Mas havia um risco tremendo do sacerdote morrer lá, porque ele poderia morrer, ele ia oferecer por ele, e se não fosse aceito, ele ia morrer. Se não houvesse consciência de pecado lá. Mas Cristo não tem pecado, e ele entrou no Santo do Santo por nós. E não com sangue de touros e bodes, mas com o seu sangue precioso. É nele que nós depositamos a nossa fé. Não somos nós que vamos lá. Por isso que é importante a gente entender essa questão do sangue. A nossa fé não está baseada em nós. Está baseada em Cristo. Não éramos nós que íamos fazer lá a transação lá. Era o sumo sacerdote. Nós ficávamos de fora. O que Deus olhava, que ele aceitava lá? O sangue precioso. Deus olha para Cristo, o sangue de Cristo, e ele aceita o sangue de Cristo. Por isso, vai chegar o dia que o nosso sumo sacerdote vai sair do santuário, porque na terra, no dia da expiação, na festa da expiação, né, o sumo sacerdote, depois que ele oferecia os sacrifícios, ele fazia todo o trabalho lá que ele fazia. Depois que ele oferecia os sacrifícios, fazia tudo lá o trabalho, no Santo do Santo, ele saía do tabernáculo e todo o povo olhava, olha, saiu. Assim o nosso sumo sacerdote vai sair do céu, que vai aparecer nas nuvens, e todo o povo, nossa, e tal, não sei o quê. E lá na sombra, o sumo sacerdote saía e conduzia o povo para a próxima festa, que era a festa dos tabernáculos. Porque era uma sequência de 7 festas, né? Era Páscoa, Asmos, que eram Judas, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculo. Se lembra? Olha, essas festas são moedas, são tempos determinados para que aconteçam tais situações. Fala de 7.000 anos. Fala também, 7.000, aqui tem 5, né? Fala de 7.000 anos, irmãos. Veja bem, aqui tem 5. Vamos pegar aqui 6, ó. Imagina aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado. Tá entendendo? Tem o descanso do Senhor, o sábado. 6 dias trabalhará. Eu falei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas não é. É 6 dias. O homem trabalhava. O 7º era o descanso. Porque começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. O descanso. Isso para quê? Isso estava incutindo na memória do povo, como até hoje está incutido, que vai haver um descanso, há um repouso preparado para o povo de Deus, como está lá há um sabatismos preparado para o povo de Deus, como está lá em Hebreus 4. Esses 6 dias, do 7º dia, fala de um dia separado por Deus, abençoado, santificado, separado por Deus, esse dia, esse 7º dia. Ele é uma representação de 6.000 anos, o 7º ano é o reinado de Cristo. Está entendendo? Então, por isso que lá na lei, quando a gente vai estudar profundamente a lei, a gente vai ver lá que não tem só os dias semanais, o descanso semanal, tem o descanso anual, tem 6 anos trabalhará e o 7º ano descansará. E não tem só esse ciclo de tempos, não tem só esse Shemitah, tem também 7 vezes 7, 49, é um ciclo daí que fala das festas das primícias,
o dia 50 é o jubileu, que fala o ano da libertação do Senhor, que é tudo uma analogia, que nós vamos estudar isso mais para frente, mas eu estou mostrando isso agora para a gente entender que há um plano determinado, o Senhor já proveu o livramento, proveu todas as coisas. Então, tinha as 7 festas lá, né? Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Nós estamos falando sobre a expiação, não estou falando profundamente, estou pincelando, porque nós vamos fazer um estudo específico sobre o dia da expiação. Você vai ver que tremendo que é, meu irmão. As figuras, na realidade. Mas olha o que acontece, meu irmão, minha irmã. Mas o que acontece? Agora veja os tempos determinados, os moedes de Deus, que aparece já lá em Gênesis, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, e ele fala eles são para estações, ou para tempos determinados, algumas Bíblias vão trazer tempos determinados, ou vão trazer estações, e essa palavra estações ou tempos determinados lá é moed no hebraico, e moed significa festas, e essa mesma palavra é usada nas festas, Páscoa, Asmo, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Mas então, a Páscoa já aconteceu. A Páscoa, que é a saída do Egito lá, foi o Cordeiro verdadeiro, que é Cristo. Os asmos foi a retirada do fermento do mundo, da casa, que é Cristo também. Por isso que nós não temos, por isso nós somos aceitos por Deus agora, porque o Senhor Jesus levou nossos pecados. Aí fala as primícias, Cristo ressuscitou primeiro, por isso que ele fala lá para a mãe, não me toque, porque eu não subi no meu pai, sabe? Então a primícia é para o pai, né? E na festa das primícias eles levavam o primeiro molho lá no tabernáculo. Tá, mas nós não estamos falando, eu não quero entrar profundamente nisso, só para contextualizar, mas a gente sabe que já passou as primícias, porque Cristo é as primícias, e não só Cristo, como nós já somos as primícias também, né? Paulo usa as festas como pano de fundo nas suas cartas, Tiago usa também. Quer ver Tiago usando aqui, falando como nós somos as primícias? Eu já falei no vídeo passado, vou falar de novo, porque é importante a gente marcar bem isso, porque isso nós vamos precisar para frente. Se não tiver esses conhecimentos, a gente não consegue prosseguir, né? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, esse primícias, ele usa essa palavra primícias aqui, porque é a questão das festas, a primeira colheita. A colheita vinha por causa das chuvas, das primeiras chuvas temporâneas Herodes. Então tinha as primeiras chuvas, que fala das primeiras 3 festas lá. A chuva que fez nascer o grão é o Espírito Santo no Pentecostes, né? Então tá, mas então o grão nasceu quando? Né? Lá no Éden tinha a árvore da vida, Eva comeu do fruto. Por isso que a Eva e Adão comeram do fruto, por isso que entrou a morte. Mas o mesmo madeira é levantado. Só que o fruto desse madeira é Cristo. A cruz é levantada. E quem come esse alimento, que é o fruto da árvore da vida, tem vida eterna. Irmãos, isso é tremendo, é maravilha. E é nele que nós depositamos a nossa fé. É no sumo sacerdote que entrou no santuário não com sangue de touros e bodes. É nele que nós depositamos a nossa fé. E todas essas analogias, essas figuras falam disso. E isso alicerça e fortalece, corrobora a nossa fé, que nós ficamos rúqueos, assim, sabe? Ficamos fortes, isso também arrepia. Nós temos fé para caminhar agora. Isso com o pouco que nós estamos conhecendo, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos nos enchendo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está lá em Romanos. Vocês conseguem entender tudo isso? Mas a gente sabe que as primícias já aconteceu, os asmos, as Páscoas já aconteceu, e o Pentecostes a gente sabe o que aconteceu. Então falta 3 festas para acontecer ainda. Uma está em andamento, que é as trombetas que elas tocavam, precisavam tocar para informar, para avisar, para o povo se arrepender, vestir pano de saco, tudo, porque era um tempo de arrependimento quando começaram a tocar essas trombetas, que era da festa das trombetas, para se preparar para a festa da expiação. Quem não fosse achado em arrependimento na festa da expiação ia ser riscado do povo de Deus, para ver quão sério é essa época que a trombeta está sendo tocada pela igreja.
por pessoas de dentro da igreja que estão pregando o arrependimento, se arrependam, se posicionam, porque está chegando o dia da expiação. O dia da expiação, o nosso Senhor, ele entrou no santuário, lá como fala ali em Hebreus, mas ele está fazendo lá, ainda manuseando lá, o trabalhar do sacerdote no santuário. Aonde que a gente vê isso? A gente vê isso aqui em Apocalipse. Eu não queria desviar muito do contexto, mas eu preciso mostrar essas coisas para vocês, porque aqui nós temos um zoom, Deus dá um zoom para que nós possamos ver o que está acontecendo agora que Cristo entrou lá. Apocalipse 1 vai falar assim, ó, 1:9, vamos pegar aqui, ó. Eu nem conhecia Apocalipse ainda, mas 1:9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e do reino e paciente de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Olha, o dia do Senhor é aquele dia, o último dia, onde que vai acontecer, onde que está acontecendo as coisas do Senhor lá, né? O último dia, o dia do Senhor. No dia do Senhor, foi arrebatado em espírito, me perdi aqui, no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, ó, parecendo trombeta aqui já. Isso aqui nos liga com a festa das trombetas, irmãos, também. Que dizia, o que vês escreve num livro, enviou a 7 igrejas, né? Daí do 12, João, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João tem uma visão do céu, né, em espírito, que ele está no santo lugar, porque aonde que tem uma menorá com 7 lâmpadas acesas? No santo lugar. O santo lugar do santuário é uma sombra do verdadeiro santo lugar, né, do Senhor. Ele é uma figura, uma sombra. Por isso que lá em Hebreus 10, 1 vai falar que, assim, que a lei é a sombra dos bens vindouros, não a imagem exata das coisas. Ele está nos ensinando. Então aqui João vê a menorá. Olha, ele vê, ó, virei-me para ver e vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito com um símbolo de ouro, roupa do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote está fazendo o seu ofício, ele está mexendo nas lâmpadas, né, da menorá do santo lugar. E o que são as lâmpadas, né? Aqui já não vou continuar, porque ele vai falar aqui, no 3 vai falar, ó, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido de pé comprido, um cinto de ouro, né, na sua cabeça eram brancos como a grana, ele está vendo tudo isso aqui, daí ele vai decifrar o mistério das 7 lâmpadas. O que é as 7 lâmpadas? Ó, aqui, Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqueles 7 castiçais que representam a menorá são as 7 igrejas. E o que o sumo sacerdote fazia? Ele ia trabalhar na menorá, ele entrava lá para fazer o ofício dele, o trabalho dele. Qual que era o trabalho dele? Era abastecer as lâmpadas. A lâmpada era abastecida de tarde, né? Era colocado azeite e acendida, né? E ela foi abastecida em Pentecostes, veio o azeite e acendeu, a igreja apareceu, não é isso? Só que com o passar do tempo, o azeite ele ia baixando. Ou uma queimava mais que a outra, começava a sair fumaça, e o sumo sacerdote ia lá, ele ia cortar o pavio, ou ia mexer, ou ia colocar mais óleo, ou ia tirar um pouco de óleo, ele ia estar organizando as lâmpadas ali para que a luz dela ficassem boas, sabe? Ele ia trabalhar nas lâmpadas, né? Detalhe, a menorá, no final do tempo, quando vier as 2 testemunhas, ela vai ser enchida novamente com azeite de ouro, que está lá em Zacarias. Mas não é esse o assunto aqui agora. Mas olha, e daí no capítulo 2, ele vai começar a executar o que ele mostrou no capítulo 1,
no capítulo 2 do Apocalipse, ele vai vir a carta às 7 igrejas. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando na luz das igrejas, que a gente viu no capítulo 1, tá bom? E daí vai vir as advertências para as igrejas. E detalhe, das 7 igrejas, 2 igrejas estão bem. Estão bom. A luz de 2 igrejas estão bem. Das 7. E lá, aqui em Apocalipse 11, a gente vai ver que tem 2 testemunhas que aparecem. Olha aqui, ó. Apocalipse 11, aparecem as 2 testemunhas. E Apocalipse 11:4 vai falar assim, ó, estas são as 2 oliveiras. Quem que são essas 2 testemunhas? Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. E os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Aonde que a gente viu que castiçais é a igreja? Em Apocalipse 1, ele revela que os castiçais que são as 7 igrejas. 2 desses castiçais estão bem, que são as 2 testemunhas. Mas isso é um estudo para frente. Retornando lá. Então, resta para acontecer a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Os tabernáculos é o 7º milênio, é o reinado de Cristo, os 1000 anos de Cristo. Tá bom? Mas para frente a gente vai entrar mais profundamente nesses estudos. O que importa para nós agora, como nós estamos vendo fé em Deus, eu estou corroborando isso, que quem entrava lá era sumo sacerdote, e quem entrou por nós é um sumo sacerdote mais excelente. Mais excelente. Jamais imaginado. Como fala aqui em Hebreus. Vamos novamente aqui. Hebreus 9. Daí olha que fala. Nem por sangue de bodas não soltará a vida eterna. No 3, porque o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Se aquelas obras mortas lá, aquelas figuras lá, aquelas sombras lá, elas tinham um poder, elas tinham elas executavam uma coisa. Agora imagine, ele fala assim, ó, e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santificavas quanto à purificação da carne? Funcionava aquilo lá? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha aqui, ó. Então, esse entrar de Cristo, esse trabalhar de Cristo, a graça, ela não vai purificar só a nossa carne, mas vai purificar a nossa consciência das obras mortas, do que nós fazíamos de obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Você consegue entender a grandeza de tudo isso, irmão? É nisso que nós depositamos a nossa fé, no que Cristo fez, na obra do Senhor. E como que Cristo foi aceito? Como que a gente sabe que ele foi aceito? Ele ressuscitou. Aqui uma figura de representação. Nós estamos nele, nós estamos em Cristo agora. Nós não estamos mais, não é mais o Jorge, o fulano. Esse entendimento individual não é um entendimento correto. Por isso que nós tomamos a ceia. E quem toma a ceia sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação. Nós estamos agora no corpo de Cristo. A igreja, ela saiu do corpo de Cristo. Quando Cristo estava lá na árvore e ele dormiu, que é o símbolo de Adão lá, saiu água, né, e sangue de Cristo. Ali nasce a igreja. Ali nasce a Eva, a esposa. Está entendendo? E detalhe, nós fomos batizados na sua morte. Quer ver aqui, ó, Romanos. Por isso que Paulo vem trazendo esse entendimento aqui em Romanos. E isso que tudo, a gente vendo pormenorizadamente, vai alicerçar a nossa fé. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Por que ele está falando isso aqui? No Romanos 5 ele vai falar assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé. Ó, justificados pela fé. Fé em quem? Que Cristo entrou lá e fez o sacrifício. E Deus aceitou. Nós estamos tudo junto com Cristo ali. Temos paz com Deus agora, porque não tinha paz com Deus. Mas foi aceito o sacrifício em Cristo e nós temos paz com Deus.
né? E nisso é provado o amor de Deus por nós, Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, está entendendo? Nós éramos pecadores, Deus mostrou que nos ama e oficializou, cumpriu o ofício do sumo sacerdote. Daí no 6:1 fala assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque eles estavam questionando, né? Mas se não é pela lei, não é porque a gente faz tudo certinho, então vamos continuar pecando. Daí Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Claro que não, meu irmão. Houve um novo nascimento. Daí aqui, ó, de modo nenhum, no 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis? Irmão, se você não sabe isso, se você não entendeu isso, que você foi batizado na morte de Cristo, quando Cristo morreu, você morreu com Ele, não dá. Se você não entender essas coisas, irmão, quando Cristo morreu lá, você morreu com Ele. Por isso foi batizado, foi emergido, bapto, mergulhado na morte de Cristo. Daí olha aqui, ó. No 4, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo na morte, pelo batismo na morte. Por isso vem a simbologia do batismo, para atestar, para nós percebermos e vermos como nós somos batizados em Cristo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para que, como Cristo, agora nós estamos no corpo de Cristo, e Cristo ressuscitou dos mortos, já aconteceu isso. E como que Cristo ressuscitou dos mortos? Pela glória de Deus, olha o que ele vai falar aqui, ó. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, pela glória, pelo poder do Pai, pelo Espírito Santo, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele tinha o Espírito Santo ressuscitou dos mortos. Olha o que fala aqui para ver agora, olha aí, ó. De sorte, tá, novidade de vida, agora nós vamos ver, né? No 5, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, tá? Isso aqui não importa agora nesse momento, mas ó, quer ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tem um versículo que é muito notório aqui. Sabendo que... Deixa eu ver aqui. Porquanto... Puxa, deixa eu ver. Ah, eu estou no versículo... Então, sabendo que nós morremos com Cristo. Todo aquele entendimento de Romanos 6, que nem eu estava falando ali. E a glória do Pai ressuscitou a Cristo. Agora nós vamos em Romanos 8. Olha isso. Romanos 8. Aí nós podemos ser chamados de filho de Deus, Abba Pai, que ele vai falar, né? 8:16. Mas antes, no 8:11, ele fala assim, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, qual que é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus? O Espírito Santo. Habita em vós. Como não ressuscitará o vosso corpo? Ele vai falar aqui, ó. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que vai fazer você funcionar agora, meu irmão? Você recebeu o sopro da nossa vida, como lá quando o homem nasceu, Deus pegou, fez o boneco, daí ele assoprou o Espírito no homem. E aqui, agora, no novo nascimento, o Espírito de Deus está em nós. O Espírito daquele que vivificou a Cristo. E ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Então, agora é uma obra contínua. A regeneração. Porque, aqui, ó, ressuscitou a Cristo, também o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Ele ressuscitou o corpo de Cristo, ó, a igreja, o corpo de Cristo estava lá, né?
estava a pedra lá, ele estava deitado lá, morto, não é? Mas o Espírito de Deus ressuscitou o corpo de Cristo. Assim, ele ressuscitou o corpo de Cristo sou eu, é você, meu irmão, que queremos em Cristo. Assim ele vai fazer em nós, está ressuscitando nós, paulatinamente. Isso vai se dar em última instância, quando nós recebemos nossos corpos glorificados. Cristo já passou por tudo isso. Cristo já passou pela Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, todas ele já passou. E nós estamos passando paulatinamente. Daí ele fala assim, ó, pelo Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se é pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estiverdes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Papai. Tá entendendo? E continua. Eu vou terminar esse vídeo aqui, depois eu falo mais um pouco, porque nós estamos formalizando e contextualizando essa base firme para a fé. Fé em quem? Em nós? Fé em Cristo, que fez essa obra, executada lá por meio do que a gente está vendo em Hebreus aqui. E essa morte de Cristo, essa graça, essa fé em Cristo, ela tem poder de purificar, o último versículo que eu vou ler novamente, porque eu já li ele, as nossas consciências das obras mortas, tá entendendo? Porque nós estamos saindo de obras mortas, de fé em Deus, e agora as obras que nós vamos fazer não são mais obras mortas, são obras de justiça. Amém? Deus abençoe. Depois nós continuamos. Irmão, se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Deus que abençoe em nome do Senhor Jesus.